E aí, galerinha, beleza? Professor Maicon novamente, mais uma aula de língua portuguesa. E hoje, quinta-feira, nós iremos revisar os conteúdos e fazer o acompanhamento das atividades. Lembrando que o prazo de realizar a atividade encerrou ontem. Hoje nós já estaremos fazendo aí a correção destas atividades, beleza? A aula de hoje é referente ao dia 27 de maio de 2021, ou seja, quinta-feira, e será de revisão e acompanhamento. Esta aula será dividida em dois momentos. Na primeira, nós teremos a revisão e no segundo momento, nós teremos o acompanhamento das atividades propostas na aula da segunda-feira passada. Iniciando a revisão, vamos deixar logo duas coisas claras. O que é gênero textual e o que é tipos textuais. Nós trabalhamos tipos textuais, porém existem alunos que ainda confundem isso. Veja bem, os gêneros textuais são textos que cumprem uma função social em uma dada situação comunicativa. Diferente dos tipos textuais, os gêneros textuais não têm uma estrutura limitada e definida. Logo, eles são bastante diversos. Além disso, eles podem sofrer algumas modificações ao longo do tempo, devido às mudanças de comunicação na sociedade. Dentre os gêneros textuais mais comuns estão o conto, a crônica, artigo, resumo, receita culinária, carta, propaganda, novela, dicionário, resenha, poema, e-mail e todo o demais conjunto, etc. Já a tipologia textual, os tipos textuais que nós realmente tratamos de fato segunda-feira, se configura por estabelecer a estrutura do texto, seu objetivo e finalidade. Ou seja, resumidamente, os tipos textuais são responsáveis pela forma como o texto se apresenta, e os mais usados são narrativa, descritivo, dissertativo, expositivo e injutivo. Ok? Revisando a narrativa. As características da tipologia narrativa são personagem, o texto narrativo ele apresenta personagens, ele apresenta um espaço onde ocorrem as ações, ele apresenta o tempo, duração, o período do dia, como vai ocorrer, onde vai ocorrer as ações. Ele vai apresentar um narrador ou foco narrativo, que é aquela voz que narra a história, geralmente em primeira pessoa ou em terceira pessoa. E aí, o narrador ou foco narrativo se divide em três. São três tipos de narrador. O narrador personagem, que conta a história se envolvendo nos fatos narrados. O narrador observador, que narra a história sem se envolver. E o narrador onisciente, que tem total conhecimento dos personagens e fatos. Lembrando que existe a possibilidade de um texto apresentar dois tipos de narrador. Ele começa com o narrador observador e posteriormente ele pode entrar como narrador personagem. Ele começa a contar uma história afastado, sem se envolver, e depois ele se envolve nos fatos. Então ele começa como observador e termina como narrador personagem. Isso pode acontecer numa prova, cuidado. Por fim, nós temos a história ou trama. É o enredo sobre o que é a história que é contada na narrativa. Revisando agora descritivo, como o próprio nome já diz, o texto descritivo tem como função descrever, através de observações e características, algo ou alguém. Sendo assim, em sua construção, há muitos verbos de ligação e adjetivos a fim de estimular a construção de imagens na nossa mente. Suas principais características são detalhar o ambiente e, normalmente, o texto descritivo está sempre sendo usado para compor outro tipo textual. Por exemplo, eu estou contando uma história, uma narrativa, estou na narrativa, e aí eu vou descrever o ambiente em que se passam os acontecimentos da narrativa. Percebam que eu estou usando o texto de tipologia descritiva para descrever um ambiente para melhorar a minha narrativa. Então, o texto descritivo geralmente é utilizado para compor outro tipo textual, não só a narrativa, beleza? Revisando agora dissertativo. O texto dissertativo pode ser dividido em dois tipos. O dissertativo argumentativo, que é o tipo textual da amedrontadora redação de Enem, e o dissertativo expositivo. O primeiro tem como função, além de defender uma ideia através de argumentação, persuadir o leitor. Já o segundo tem como objetivo expor o ponto de vista sem necessariamente usar artifícios de convencimento. Essa tipologia textual é muito importante para vocês, vestibulandos, pois no Enem, né, é essencial que sua redação tenha alguma
você argumentos sólidos e coerentes para que seja convincente para o corretor. Ou seja, quando você vai compor ali uma redação, você vai apresentar uma ideia, depois você vai apresentar argumentos para sustentar sua ideia e, por fim, você vai persuadir o leitor com seus argumentos e a sua ideia de que a sua ideia é certa. É bem simples. Você apresenta uma ideia, argumenta a favor dela e persuade o seu leitor. Persuade? Nossa, eu fiquei na dúvida agora quanto esse vocábulo. Bom, vamos para o que importa. Características particulares. Dissertativo argumentativo. Expõe um ponto de vista e posiciona-se com argumentos. Dissertativo expositivo. Expõe um fato, acontecimento, sem ligar se o leitor vai acreditar ou não. Você só está expondo ali, ponto, acabou. Agora, revisando o injuntivo, que não dá nenhuma pista sobre o que significa pelo nome. Sim, apesar do nome não nos dar muitas dicas sobre esse tipo de texto, o texto injuntivo tem como função instruir ou orientar o leitor. Desse modo, a utilização dos verbos no imperativo para indicar a ordem é um dos recursos linguísticos mais importantes dessa tipologia. Suas características são: o texto dá ordem, é um texto mãe, ele dá ordem e você obedece, ok? Texto injuntivo se relaciona aí com mãe. Na hora que ele der a ordem, você é obrigado a obedecer, acabou. E a outra característica é que usa verbos no imperativo, sempre dando ordem. Vá, ande, faça. Sempre mandando, dando ordem. Um verbo imperativo. Beleza? Bom, finalmente vamos fazer agora o acompanhamento. Questão número 1, da Unifenas. Com base no texto abaixo, indique a alternativa cujo elemento estruturador da narrativa não foi interposto no episódio. Ou seja, vamos procurar o elemento que está ausente no texto abaixo. Por que não quis pagar uma garrafa de cerveja, Pedro da Silva, pedreiro de 30 anos, residente na rua Xavier 25, Penha, matou ontem em Vigário Geral o seu colega Joaquim de Oliveira. Vamos lá. Galera, alternativa A, o lugar. Não, o lugar não está faltando, porque ali explica que ele matou ontem em Vigário Geral. Então, o local está ali, Vigário Geral, onde ocorreu o fato. A época não é um dos elementos, então está descartado aí. Letra C, agora, os personagens. Não, nós temos Pedro da Silva e temos também Joaquim de Oliveira. São dois personagens da narrativa. E, por fim, o modo. Sim, o modo está ausente. Você não entendeu, não está explícito ali como Pedro da Silva executou o senhor Joaquim de Oliveira. Como ele matou Joaquim de Oliveira. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D, o modo. Bom, agora nós temos a segunda questão da nossa atividade e última, e percebam que eu joguei um texto aí de uma lauda inteira. Galera, é uma questão com texto de uma lauda. O que é que você vai fazer quando você se depara com uma questão que tem um texto de uma lauda? Você vai ler o texto todo? Não. Se quiser ler, bem, mas o que eu aconselho, e muitos professores que eu conheço, professores maravilhosos, aconselham também. Vá para o enunciado da questão. Não perca tempo lendo o texto antes de ler o enunciado, porque você lê o enunciado e daí você já volta no texto procurando exatamente o que você está caçando. Então a gente vai pular lá para o enunciado e depois a gente volta para a questão para saber de fato o que nós precisamos para resolver a questão. É um texto verdadeiramente grande, esse do Braga Rubem. Bom, agora nós temos aqui a questão de fato. Vamos ler o enunciado para saber de fato o que nós estamos buscando nesse texto gigantesco. Porque na realidade, se você chegar num concurso ou numa prova de vestibular e for ler o texto gigantesco para resolver a questão, você está lascado. Você vai perder tanto tempo, mas tanto tempo que você não vai conseguir responder toda a prova até o final do tempo. Sempre tem um tempo limitando isso. Então você sempre vai ler o enunciado para só então ir buscar no texto a informação que você precisa para resolver a sua questão. E ainda tem mais, existem questões que tem um texto gigantesco antes e na questão ainda traz o fragmento do texto que você de fato precisa para responder a questão. Essas questões me dão muita raiva na prova, porque tipo, é uma pegadinha para pegar aluno que está desprevenido ainda.
Por isso que eu botei essa questão bem aqui para vocês, com um texto gigantesco, para resolver. E a resposta eu vou deixar bem claro, está no início do texto, no primeiro parágrafo, você já tem a resposta do texto, do seu enunciado, beleza? Vocês têm uma noção de como é ruim e como isso acontece muito em provas de vestibulares e Enem. Assim como também em concurso. Fiquem sempre cientes disso. Leiam o enunciado, depois procurem a resposta no texto. Beleza? Vamos para o nosso enunciado. De acordo com os propósitos do autor, pode-se afirmar, tendo em vista o foco narrativo assumido no texto, que o narrador, elemento do mundo ficcional, A. Tende à neutralidade, através de sua posição pessoal apresentada no texto. B. Se aproxima de alguns momentos e se distancia em outros, dos personagens e da ação. C. Submete os fatos ao efeito de sua objetividade, apresentando-os com marcas emocionais. E, por fim, D. Participa dos dados e fatos do mundo construído, constituindo o que se chama de narrador-personagem. E aí? Agora a gente vai para o texto e vamos descobrir onde é que está a resposta. Bom, galera, nós já vimos o enunciado e agora nós sabemos o que nós estamos caçando. Nós queremos descobrir que tipo de narrador é o narrador desse texto, beleza? Vamos pegar um foco aqui. Vamos ler. Passeio à infância. Primeiro vamos lá embaixo, no corredor. Olha só o vamos, cara. Primeiro vamos lá embaixo no corredor. Caramba, vamos. Quem é que vai? É quem está falando e outra pessoa. Vamos. Continua. Pegamos 2 pequenos carás dourados. Galera, daqui você já tem de cara que é o narrador personagem. Por quê? Porque está usando aí verbos em primeira pessoa. Quem está falando o que aconteceu e quem está participando dos acontecimentos é o narrador. Portanto, é um narrador personagem. Olha só, eu não li uma única linha do texto completa. Eu nem terminei a linha do texto. E aí eu já tenho a resposta. Por quê? Porque muitas vezes o autor, tá, o criador da prova, ele vai fazer essas pegadinhas, vai botar um texto gigantesco para o aluno se perder lendo aquele texto para depois ele ler o enunciado para só então responder, e isso mata o aluno. Você tem que geralmente ler o enunciado, depois você volta no texto procurando exatamente o que você quer saber. Voltando agora para a nossa alternativa. Olha só. Qual é o tipo de narrador que nós temos aqui? É a alternativa D. É um narrador que participa dos fatos e do mundo construído. O que nós chamamos de narrador personagem. A alternativa D participa dos dados e fatos do mundo construído, constituindo o que se chama de narrador personagem. Isso a gente soube facilmente, só lendo a primeira linha de um texto, de uma lauda inteira. Por isso, galera, foco. Sempre vejam o enunciado para depois você ir ler aquele texto gigantesco que o autor da prova bota. Porque ele só quer mesmo fazer uma pegadinha contigo para fazer você perder tempo, para desclassificar, para ver se você de fato é preparado. Bom, galera, é só isso. Valeu, falou aí. Até a próxima semana. Lembrando que na próxima semana a gente não vai ter mais aula. Vou postar uma avaliação para vocês, ok? Não é uma avaliação muito longa, mas vai ter aí suas questões e vocês vão resolver e ela vai valer a nota do mês. Boa sorte aí, bons estudos, revisem os conteúdos antes de fazer a avaliação. Valeu, falou!